Então, esse momento aqui, esse primeiro momento, né, do primeiro dia desse encontro, desse grupo de estudos, que a gente está chamando de Trivium, né, porque vocês sabem que em algum momento da história, o estudo da argumentação e da retórica era muito importante, e esse momento foi se perdendo, porque isso foi confundido como uma forma de você enganar os outros, né? Então, assim, foi, em algum momento da história, isso foi visto, mal visto, então visto negativamente, como se as pessoas estivessem aprendendo artimanhas e artifícios discursivos para enganar, para ludibriar os outros. Então, isso foi perdendo o seu espaço, digamos assim, né? Só que eu acho que perdeu muito espaço, até o ponto em que as pessoas hoje, perdeu tanto espaço que hoje as pessoas não sabem mais o que é argumentar. E perdeu tanto espaço até o ponto em que, em inglês, a palavra argument quer dizer discussão, quer dizer bate-boca, né? Então, isso demonstra que toda essa arte, ela tem se perdido no tempo. E com ela, né, também a estrutura lógica, toda a engrenagem de raciocínio que sustenta essa prática da argumentação, da retórica, da exposição de ideias, da defesa de ponto de vista e tal. Então, antes de eu começar a ler aqui os bilhetinhos, até que a Isa termine, eu queria chamar ou o Felipe, ou o Eric, ou, enfim, ou alguém que estava aí ou Orfeu, alguém da disciplina de práticas, de leitura, só para falar um pouquinho do que foi os nossos recentes seminários, sobre o que eles se tratavam e o que é que eles representaram. Felipe. Tá, boa tarde. Você consegue me ver direito? Tô com Sim, esse pode falar. fone aqui, que lembra que esse da Coelce, né? Com esse fone aqui, mas acho que você consegue me ver melhor desse jeito, né? O seminário da Kaline, nessas últimas semanas, na verdade, baseava em se a gente pegar posts do Instagram ou do Twitter ou de qualquer outra rede social, analisar os comentários sobre alguma pauta do post que foi postado e ver a capacidade argumentativa dos internautas, né? Seja ela baixa ou alta. E quando a gente fala de capacidade argumentativa baixa ou alta, a gente está se baseando nos modelos de Apelão de Graham e o modelo de raio-x de Tolman, né? Que são dois conceitos que estruturam como a argumentação bem fundamentada ela funciona. E aí cada equipe, acho que foi dividido em 6 grupos, foi, Kaline? 6 grupos? 6 grupos, cada grupo se dividiu e escolheu o seu post para poder fazer essa discussão, e não foi só aquela coisa de, isso e se está errado por causa disso e disso e disso. Foi realmente uma discussão em sala, foi um debate, foi bem legal. E cada equipe trouxe um post diferente, com um assunto diferente, uma pauta diferente. E foi muito interessante para conseguir compor e ter essa ideia de como funciona a argumentação de verdade. Não é aquela coisa de, gaguejou, perdeu o argumento. Não é assim que funciona. Especialmente na escrita acadêmica, você tem que ser uma coisa bem fundamentada, tem que ser uma coisa bem concisa, para daí você realmente não dar só abertura para alguém te vencer no argumento, mas para comprovar seu ponto e aí confirmar sua tese, confirmar o que você quer debater, o que você quer discutir. Muito bom. O Eric, ou o Orfeu, ou alguém da disciplina gostaria de complementar a fala do Felipe, só do que é que isso representou em termos de ganho, né, da esfera argumentativa? Sim? Não? Eric, pode falar. Boa tarde, gente. Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Em relação de ganho, tipo, pessoalmente para mim, foi muito importante toda essa atividade que a Kaline passou por conta de, tipo, pra gente aprender a argumentar melhor, e foi algo que eu disse até na aula dela, e eu reitero a minha fala de, tipo, foi algo que me ajudou demais a entender a questão de argumentar, como argumentar melhor e ter uma argumentação mais concisa, uma argumentação mais estruturada. Tipo, entender toda a pirâmide, fazer aquele raio-x todo me ajudou demais a saber como ter uma argumentação melhor, como até
foi comentado na aula da Kaline. Muitas das vezes a gente tá olhando post no Instagram, isso acontece comigo, eu tô olhando post no Instagram, no TikTok, e olhar nos comentários e, tipo, ficar com aquilo na cabeça, poxa, esse comentário aqui foi muito assim, foi um HD0, foi um HD... E esse comentário já foi um HD5, já foi uma coisa mais estruturada, e, tipo, foi algo que me ajudou bastante em questão de argumentação, de saber como argumentar, e foi algo muito importante para mim, para o meu desenvolvimento acadêmico, foi algo assim excelente. Perfeito. Obrigada, Érica. Obrigada, Felipe. Bom, eu chamei os meninos para falarem, né? Não foi necessariamente para, me base, a disciplina, como foi, tal, tal, tal. Não. Foi para mostrar o quê? Que a gente pegou uma coisa básica, que era simplesmente argumentos em postagens da internet. Postagens da internet. Então, tem um post, e aí as pessoas comentavam, e aquele comentário, aí a gente foi analisar como era que aquele comentário, se ele se sustentava como um argumento, ou apenas como uma discordância, que foi o que a gente aprendeu em sala de aula, que eu posso discordar, mas existem formas de discordar. Existem formas que a gente nem considera que é um desacordo, que é apenas um xingamento, ou enfim. Então, quando eu comecei aqui essa fala dizendo que a estrutura argumentativa, que isso tem se perdido, e se perdeu mesmo, a ponto das pessoas nem saberem mais o que é discordar do outro, né? E aí foi muito bom para mim, foi muito gratificante, já falei isso para ele, verem o quanto hoje eles já conseguem ver e dizer, olha, isso aqui é um argumento, isso aqui não tem nada de argumento, isso aqui é só um ponto de vista e tal, tal, tal. Então, quando eu pensei em fazer a gente, bom, mas isso aí foi no âmbito, travando, tá bom, minha dificuldade é simplesmente interpretar e transcrever. Calma, é um passinho de cada vez, Isa. A gente vai já, mas agradeço demais o teu compartilhamento. A gente vai já falar sobre as entradas aqui que vocês colocaram. E aí, notem que uma das coisas que o Eric falou, que o Felipe falou, foi estruturado, né? Falou, argumento estruturado. Por quê? Porque se não tem uma estrutura, eu estou falando aqui de pilar, né? Argumento é pilar, é pilastra. Eu não vou construir uma casa sem uma pilastra, senão a casa não se sustenta. E aí, vamos ler aqui um pouquinho para ver, eu vou pedir, por exemplo, aqui, um leu do outro, vamos lá. Alguém lê aqui o do Orfeu? Minha maior dificuldade é sempre relacionar os dados para sustentar o meu argumento. Alexandre está sem microfone. Oi, entrei. Vou ler aqui o do Felipe Alves. Saber o que escrever, mesmo que tenha em mente o que quero dizer, é a dificuldade, né? E por vezes ele acaba enganchando quando precisa dissertar profissionalmente. Perfeito. Vamos ver aqui do Alexandre. Felipe, lê aqui o do Alexandre para mim. Eu tenho dificuldades mais básicas com os tempos verbais e gramática, por exemplo. Penso que preciso revisar conteúdo do ensino fundamental. KKKKK. E aí é uma coisa que a gente vai falar sobre, né? Então, assim, a escrita, ela tem algumas facetas, né? Tem a faceta da parte forma e conteúdo, né? Então, tem a forma e tem o conteúdo. Então, para eu chegar a me preocupar com a parte... Uma coisa cobre a outra, elas são imbricadas. Mas se eu não souber o que eu vou escrever, aí a gramática ela é secundária, não é verdade? Então, primeiro eu tenho que saber o que é que eu vou botar lá, e depois a gramática a gente vai ajeitando. Então, vamos lá, deixa eu pedir. Letícia, lê aqui o do Eric para mim. Se a Letícia está aí. Letícia, não. Orfeu, lê o do Eric para mim, por favor. Ah, não, é Eduarda que está. Orfeu ou Eduarda, lê aqui o do Eric. Eu posso ler. Vai lá. Saber como falar aquilo que tenho em mente, tipo, muitas vezes eu tenho a ideia formada, sei o que quero abordar, mas acabo perdendo muito tempo, por exemplo, em uma introdução, por não saber como começar para desenvolver o que quero falar. Perfeito.
Estou dizendo perfeito, não que eu esteja dizendo que sim, estou dizendo que quando eu digo perfeito, eu fico empolgada, porque eu sei que o que a gente vai abordar vai buscar sanar essas dificuldades, tá? Por isso, a minha empolgação é por isso, tá, gente? Obrigada. Eduarda, cadê o teu? Tá aqui. Eu vou pedir. Orfeu, lê o da Eduarda para mim, por favor. Olá, olá, tá me escutando? Alô, tô me ouvindo? Estamos sim. Certo. Escrever de forma acadêmica, pois acabo sendo muito direta na escrita. Ok, aí depois eu quero saber o que é que ela quer dizer com essa escrever de forma acadêmica, né? Tem alguém aqui para ler o do Vinícius, que não seja o próprio Vinícius? Vamos lá, Eric. O que fazer para melhorar a escrita e como compartilhar as minhas ideias da melhor forma para o leitor ou para quem está ouvindo? Para quem está ouvindo, né? Uhum. Acho que não tem mais nenhum aqui embaixo, tal, não tem, aqui são todos os tá. Então, galera, o que é que vocês puderam perceber aqui? O que é que mais se repetiu aqui nessas dificuldades, na opinião de vocês? Eu acho Que que a Isa botou seria, no chat, Deixa eu pegar aqui o da Isa e botar aqui no chat. Isso, pode falar, Felipe. eu acho que seria uma dificuldade de tirar da cabeça e pôr no papel as ideias, porque a gente pode pensar de uma forma, mas quando chega na hora de escrever, trava um pouco, às vezes pode ser insegurança, pode ser perfeccionismo, no meu caso, pelo menos, né? E acho que engancha bastante nessa parte. Eu botei aqui o da Isa, tá? Vou botar o da Isa e Isabelle. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu não sei se o Vinícius está aí, mas, Alexandre, pois não, pode falar. Eu queria só complementar uma resposta à pergunta da professora, né, sobre o que a gente vê que mais se repete, né? De um modo geral, eu penso que talvez não que mais se repete, mas a grande dificuldade é exatamente a parte estrutural que eu percebo. Com base no texto que a senhora passou, né? Mandou para a gente a parte ali de entender mesmo o que compõe um argumento como fazer essa pergunta, né? Eu acho que a partir disso ali a gente tem essa visão de que é possível seguir um caminho, né, que norteia essa escrita. E aí eu acredito que depois que todo mundo depois que a pessoa adquire essa esperteza de fazer a pergunta, já pensando num contexto prévio, é possível que se torne mais simples o escrever, o transpor o texto ali para o papel. Exato, a pergunta é muito importante, a gente vai já chegar aí, né? Então, Alexandre, aproveita e lê aqui o da Isabelle, por favor. Lendo assim, a Isabelle escreveu: minha dificuldade é simplesmente interpretar e escrever. Eu simplesmente travo entre escrever o que li e argumentar. Deixa eu botar esse cachorro para fora. Mas é lindo, viu? Ele é lindo e é sapeca. Então, vejam que a parte, como o Alexandre falou, a estrutura do que escrever, como eu não sei o que é importante, fica um emaranhado. São muitas ideias, né? É um emaranhado de palavras, e aí a gente sente dificuldade ela botou interpretar, transcrever, né? Argumentar, falar aquilo que... Então, perde tempo, porque você não sabe onde começar. Quando a gente não sabe onde começar e como terminar, é porque a ideia não ficou clara. Então, quando o Felipe fala da pergunta, a pergunta é, simplesmente, a tese. A tese. E aí, vamos voltar um pouco para o texto, eu vou voltar aqui um pouco para o texto, e vou perguntar para vocês, se vocês leram, né? E o que é que vocês entenderam do que é uma estrutura argumentativa. O que é um argumento, né? Quando é que eu estou argumentando? Alguém poderia dizer sobre isso, que foi isso que foi falado no texto? Eu penso que o argumento é exatamente esse ponto que a senhora acabou de falar, né, sobre você ter uma pergunta sobre algo, né, que você
de certa forma, já tem algum tipo de conhecimento. Ah, e, a partir dessa pergunta, você já pensa em algumas razões, algumas explicações para essa pergunta. E aí, a partir disso, você faz uma busca, uma pesquisa sobre essas supostas razões, para, enfim, você ter uma conclusão, enfim, você entender na verdade, normalmente, né, quase que fisicamente, estruturar a ideia de fato com uma conclusão, com uma resposta para essa pergunta. Exato. Vamos ver o que é que o Felipe tem a dizer. Vamos lá, Felipe. Obrigada, Alexandre. Eu acho que completando com o que o Alexandre disse, eu acredito que argumentar é qualquer coisa que você queira persuadir ou convencer a outra pessoa a acreditar no que você está falando. E aí você corre todos esses caminhos de recolher os dados, recolher experiências, provar seu ponto. Pro objetivo final, você, por exemplo, né, na discussão, você ser o dono da verdade, por exemplo. Porque quando eu estou argumentando com alguém, eu estou tentando convencer aquela pessoa que eu estou certo, ou que o meu ponto está certo, e talvez eu consiga realmente convencer ela a pensar da mesma forma que eu penso. Perfeito. Eu vou mostrar aqui uma parte do texto, que eu achei que essa parte ela sumariza bem, bem legal. Então, assim, gente, assim como o argumento ele é importante para postagens, né? Postagens em rede social, vocês imaginam a importância dele na nossa vida acadêmica. É tudo. Sim, eu estou atrás aqui desse negócio que eu não estou achando. Just hang on a second. Espera aí, deixa eu ver, cadê esse treco aqui? É preview, tá. Ele é simplesmente tudo, né? Porque se a gente não sabe argumentar, ou então o que é que a gente vai falar, nada, ninguém consegue nem entender o que você está lendo. Por isso que a gente se sente assim meio perdido, né? Caraca, eu não tô... Bom, mas eu vou botar o entire screen aqui, que é melhor, então. Eu vou botar aqui esse aqui. Então, olha só, começar com esse aqui foi o texto que eu compartilhei com vocês, né? E aí, eu gostei muito dessa parte aqui, que ela já está marcada, que diz o quê? Por exemplo, quando você está na faculdade, pedem para você, fale sobre isso. E aí, fale sobre... Quando eu digo fale sobre isso, o que é que eu quero que você faça? Que você me diga qual é o seu ponto de vista sobre aquele assunto, né? Não é definir o assunto. É definir o assunto, mas falar sobre me diga o que é que você defende sobre aquilo, qual é a sua análise. Então, é discutir, é você promover uma análise crítica sobre aquele assunto. E aí, para você fazer essa análise crítica, você vai precisar, primeiro, fazer uma pergunta sobre aquele assunto. Bom, esse assunto aqui, o que é desse assunto que eu vou responder? Em que ponto? Claro, um assunto, ele pode ser, eu posso olhar esse assunto sob diversas perspectivas, né? Posso analisar, então, se eu estou analisando essa caneta, eu posso analisar o material da caneta, eu posso analisar essas linhas, eu posso analisar o peso, eu posso analisar a tinta, eu posso analisar a fábrica, eu posso analisar a marca, entendem? Eu posso analisar diversos aspectos sobre o mesmo objeto. Então, quando a gente fala de objeto de análise, é isso. Aí, quando eu digo, qual é a perspectiva? Sobre qual olhar eu estou olhando? Eu quero olhar aqui sobre esse azul, né? Então, aí você faz a pergunta, você se posiciona de acordo com aquela pergunta. Sim, não, eu concordo, eu concordo por isso, eu discordo por aquilo. Só que você vai ter que criar claims, que são afirmações. Aí você traz afirmações. Fulano afirma isso, Beltrano afirma aquilo, os meninos até viram isso na minha disciplina. E aí você faz um counterclaim. Isso aqui é um modelo, tá? Você pode fazer um counterclaim, que é o quê? É uma contraafirmação, é onde você vai se contrapor ao que o outro disse. E isso aqui falando da introdução, isso aqui é muito presente em introduções de trabalho científico. Depois você vai ter que dar o suporte. O suporte aqui é interessante, porque em português é um falso cognato, né? Porque support this claim não quer dizer suportar, que em português eu não te suporto, né? Mas em inglês quer dizer de sustentar.
no sentido de suporte, da sustentação. Então, você tem que dar sustentação à sua afirmação, com razões. Então, essa sustentação à sua afirmação, ela tem que vir em forma de reasons, que são nada mais, nada menos, que são os pilares, que são as razões, que é o que você vai falar, que vai sustentar aquilo que você está defendendo. E aí você chega a uma conclusão. Então, isso aqui é de uma maneira bem um rascunho, bem assim, o que é a argumentação, né? Então, uma afirmação, a afirmação que você faz e as evidências que você dá para dar suporte às suas conclusões, a gente chama de razões. Então, tudo que você fornece para evidência, dados, nananã, é o que vai realmente dar suporte, sustentar a sua conclusão, né? Então, se eu falo assim, esse cachorro é um malino, é a minha conclusão. Aí você diz, vale, Kaline, por que tu tá dizendo isso? Porque ele não pode ver uma porta aberta e um cocô de um outro cachorro lá fora, que ele vai lá, ele se enrola, e eu tenho que dar um banho nele por dia. Dei um banho nele ontem, dei um banho nele hoje. Aí você, tá certo. Então, eu dei uma razão, e aí a minha razão foi, e ela deu sustentação à minha conclusão. A minha conclusão é, logo, ele é um cachorro, né, danado. Então, e aí, em textos argumentativos, é isso, né? Isso é que é um argumento. Argumento tem que ter isso, a conclusão, as razões, né? E as razões que são as garantias que a gente viu no modelo de Tuman. Então, existem vários modelos dentro da argumentação, mas tem gente que chama de garantia, tem gente que chama de razões, tanto faz. O importante é que são os pilares, tá? Então, um conjunto de afirmações, um deles é a conclusão. E alguns deles, se não todos, podem ser as razões que você vai dar suporte. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Tá. Então, what did I do? Deixa eu passar aqui para a página 2. E aí, nós temos, né, o nosso papel é justamente pesar essas razões. De onde é que vem, né? Ele fala aí da palavra crítico, né? Crítico tem esse peso, né, de uma coisa negativa, mas não é. Em grego, é justamente quem vai equilibrar, quem vai pesar qual é o lado que está mais pesado, ou seja, qual é o lado que tem mais peso argumentativo. Então, quando você diz que você pensa criticamente, você está julgando a força daquele argumento. E por força de argumento, eu quero dizer o quê? Se aquele argumento, ele é forte porque ele tem razões que são fundamentalmente fortes e estruturadas que o sustentem, né? Então, e para isso, para que o seu leitor, o seu ouvinte, o seu interlocutor, ele consiga ter, né? Você consiga... Mas não, a gente fala que... A gente diz que essa palavra persuadir também tem um peso negativo, né? Parece que eu estou te convencendo a fazer uma coisa que você não quer, mas não é. Às vezes você quer só mostrar para a pessoa um lado, né? E eu não sei se até aí, eu vou só tirar aqui, até aí tudo bem, gente? Vocês têm algum comentário sobre o que foi lido até aí? Se sim, podem falar. O que vocês acharam? Faz sentido tudo isso que eu disse? É porque eu não estava lendo, viu, Alexandre? Let's keep on going. Perfeito. Então, vamos aqui continuar, que é bem interessante essa parte aqui, aí ele começa a dar exemplos, né? E aí tem alguns modelos, assim, aí ele começa a dar vários exemplos de como ele dá o claim, ele dá a afirmação e diz como é que isso é feito. Vocês lembram daquele... Vocês já viram aquele meme da Nazaré Tedesco, que é um meme que ela é tipo assim, que ela aparece como se fosse ela pensando numa fórmula da trigonometria? Sabe o que é que eu estou falando? Quando a gente bota... O meme não é...
Quando você bota a figurinha no WhatsApp, a pessoa pensando, que ela fala assim, né? O que é que ela está fazendo ali em termos argumentativos? Ela está fazendo as inferências. As inferências, né? Então, argumentar, às vezes, as inferências são lógicas. Quando é que as inferências têm que ser lógicas? Em textos acadêmicos. Não é isso? Eu tenho que fazer essa inferência de uma maneira lógica. Então, assim, se fulano fez isso, logo, nananana, né? Em textos jornalísticos, de comentário político, né, que tem essa coisa mais implícita, que você não pode... As inferências nem sempre elas são tão diretas. Existem as razões que aí cabe ao leitor conectar os fios e chegar a uma conclusão, que a gente vai ver aqui com alguns exemplos, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, ele dá aqui alguns exemplos, não sei se... vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui. Então, né? Me diga aqui, dá para... Tá vendo esse aqui? Tá, né? Sim, a gente está vendo o texto. Ok. Então, são os claims e as conclusões. 1 minuto de paz que me dá, Popó. Nada. Então, ele vai falar o quê? Que existem, como eu falei, as afirmações e as conclusões. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ele fala o seguinte, ó. Cada frase tem uma associação entre duas coisas. Toda frase ela tem uma associação entre duas coisas, assim, nesse contexto, né? Nesse contexto da coisa que eles estão dizendo aqui. Por exemplo, quando ele fala o seguinte, Iceland and the European mainland. Não, isso aqui não são... porque existem os claims e existem as frases. Em inglês, por exemplo, se eu falar assim, fale sobre o ensino de língua inglesa nas escolas públicas. Quando eu digo isso, você está relacionando duas esferas. Ensino de língua inglesa e escola pública. Aí você vai ter que encontrar a relação entre esses dois objetos e se posicionar em relação a eles, né? Porque esses dois objetos, que ele está chamando aqui de P e Q, P é o quê? Né? São os claims, que é a frase, e tem o quê? Que é a conclusão. Vamos ver aqui para um exemplo, que fica mais fácil. Eu fiz aqui esse... Quando transformamos a frase em uma declaração completa, que foi o que eu quis dizer aqui, meu Deus do céu. Quando transformamos uma frase em uma declaração completa, com sujeito, verbo e predicado, nós criamos uma afirmação. É nessa afirmação que a relação se torna explícita, pois o autor assume uma posição. Então, se eu falar assim, ó, se eu falar só assim, fale sobre o ensino de língua inglesa, ou então a aquisição de língua inglesa. Não tem nada. Agora, quando eu digo assim, aquisição da linguagem, quando eu dou uma definição, ó, a ligação a um cuidador primário é importante para a aquisição da linguagem na criança. Então, isso aqui é uma definição. Eu já estou afirmando, eu já estou botando o meu ponto de vista. Então, mas existem também algo que é implícito nas frases. Quando isso virar afirmação, ela vira explícito. No caso aqui, quando eu digo assim, fale sobre a aquisição de primeira língua em crianças. Eu não estou dizendo isso é importante, eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo só a frase, eu não estou formando uma definição, é porque está confundindo por causa que inglês e português está me dando um nó. Mas, enfim, o fato é que vocês precisam saber de que as afirmações, elas não têm muito peso, né? Depende também de quem diga. Então, por exemplo, quando o Oscar Wilde, ele disse essa seguinte afirmação aqui, ó.
o dever, the one duty we owe to history is to rewrite it, né? Um dever que nós temos, que nós devemos à história é reescrevê-la. Isso aqui é uma conclusão. Ele fez toda uma série, ele passou por uma cadeia de inferências lógicas até chegar a essa conclusão. E aí, na página seguinte, ele demonstra isso aqui. Ó, ele demonstra como? Ele diz o seguinte, aí ele quebrou isso aqui para mostrar como foi que ele chegou. Essa aqui é a conclusão. A conclusão foi o que o Oscar Wilde escreveu. Só que antes dele dizer isso, ele passou por uma sequência de inferências lógicas argumentativas. Pois não sei que levantou a mão não, mas pode falar. Professora, foi eu que estou perturbando. Pode, por favor, please do. Exatamente essa parte do texto foi que me levou àquele questionamento de ontem, sobre o momento em que a gente vai fazer ali essa argumentação, né? Na verdade, não a argumentação, mas a pergunta. Porque ele fala ali da implicidade, né, que pode haver na afirmação, e dependendo com quem esteja sendo conversado, e de quem está falando, como é exatamente esse caso que a gente viu aí da frase desse autor, quando ele afirma, se os leitores conhecem a produção dele, o contexto em que ele fala, então realmente uma única afirmação é suficiente, né? Porque já se conhece o contexto, já se conhece todos esses claims, né? Exatamente. Isso se chama ethos. Tem ethos, pathos e logos. Logos é a lógica. Ethos é a imagem de quem fala. É a minha reputação. Quem sou eu? Qual é a minha reputação? E o outro é o pathos. É como é que o que eu estou falando vai incitar emoção no outro. Então, o argumentador, ele mexe com essas três, que é aristotélico, né? Ele mexe com esses três elementos. Então, no caso aqui do Oscar Wilde, a gente sabe que Oscar Wilde, ele foi muito perseguido, né? Por ele ser homossexual no século XIX, na Irlanda, não sei o quê, ele foi preso. Então, assim, ele era um crítico político, então, assim, ele era... É bem triste a história do Wilde. Mas... Então, quando você lê isso aí, você já diz, o Oscar Wilde, ele tinha essa coisa sarcástica, né? Então, você já vai dizendo, por que ele tá... E a gente já leva para um pouco, quem conhece a história dele já vai fazendo inferências. Então, vamos aqui para as razões. Ele dá duas razões. Primeiro, são razões implícitas, tá? Então, ó, razões fornecem ground. Ground é terra, aterramento, solo, para aceitar a conclusão, ou não, como nesse caso. Já que não existe uma razão verdadeira, aqui estão algumas razões, né, que podem ter vindo a partir dessa conclusão de Wilde. Então, Wilde diz, ó, o nosso dever com a história é reescrevê-la. Por que ele disse isso? Ele foi buscar qual é a razão, qual é o pilar desse argumento? Primeiro, isso aqui é segundo o autor, a história é o que os historiadores escrevem. Mas eles não escrevem essa história para toda a vida, né? A história, ela é temporal. Então, se ela é temporal, nós não devemos aceitar os julgamentos feitos pelos historiadores de uma geração anterior. E devemos reescrevê-la. Logo, o nosso dever é reescrevê-la. Então, existem esses dois argumentos, né, esses dois pilares, essas duas razões, essas duas garantias que ele fornece. Se a história é feita pelos historiadores e os historiadores, né, fizeram aquilo num marco temporal específico de uma geração anterior, então a gente deve reescrever, a gente não deve aceitar o que a história diz, porque é assim, não, a gente reescreve. Vai lá e reescreve. Claro que isso aqui, ele falou isso em algum contexto, mas... né?
O caso é que essa é a conclusão de Wilde. Deixa eu ver mais o que eu fiz aqui. Então, tem esse aqui também, ó. Então, ó, vamos aqui falar, parece, isso aqui dá lógica, mas parece difícil, gente, mas não é. Então, aqui, P quer dizer afirmação. Então, P e depois Q. Então, assim, Q quer dizer a conclusão. A conclusão, eu só chego na conclusão quando eu tenho uma razão. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Outra coisa. Ai, meu Deus, cadê vocês? Cadê vocês, gente? Pela hóstia, o que eu fiz? Vocês ainda estão aí? Então, peraí ainda. Sim. Vale, minha Nossa Senhora. Ai, eu fico louca com esse computador. Me dá um... Tá, pronto, eu vou mostrar esse aqui. Esse aqui vai ser ótimo, vocês vão entender bem melhor a partir disso aqui. Certo? Window, Oxford, install gesture block in Gemini. Okay, here we go. Here it is. Vocês estão vendo essa coisa aqui essa imagem? Sim, né? Estão vendo a imagem? Sim. Engraçado, eu não estou vendo nada. Você está apresentando. Ah, Eu não tô vendo, não. não está vendo? Agora está aparecendo a imagem? Apareceu Agora agora. sim. Certo, ótimo. Então, vejam que aqui tem, ó, aqui é o fluxo do argumento. Primeiro, como o Alexandre falou, tem uma questão, uma pergunta. Por que isso acontece? Né? O que está por trás? Então, a gente tem que lançar esse olhar questionador. Então, quando a gente lança esse olhar questionador, no caso dele, né? Vamos essa questão aí do Wilde. Não, eu não vou dar esse exemplo, não, porque esse exemplo tá muito filosófico. Eu vou dar um exemplo depois mais prático. Mas é esse o fluxo, ó. Tem a pergunta, depois a gente vem para as razões, que é o P. Aí, a partir dessa razão, a gente faz a inferência, é onde você vai ligando as coisas. Ah, então se eu tenho essas razões aqui, então a conclusão é essa, tá? Esse é o fluxo de um argumento. Por isso, ontem eu falei para vocês que às vezes existem as inferências que são implícitas. Mais uma vez, vou repetir, dentro da esfera acadêmica, essas inferências elas têm que ser explícitas. A gente tem que lançar, se eu estou querendo defender uma coisa, estou querendo mostrar uma coisa, eu, pesquisador, tenho que dizer, ó, aconteceu isso, logo, isso aqui é aquilo ali, tá? Mas existem certas inferências que elas não são explícitas, principalmente nesse meio da poesia, do literal, ou do literário, jornalístico e tal. Então, let's go back here. Deixa eu só ver aqui, just a moment. Gente, vocês podem comentar aí alguma coisa, eu não quero estar tomando aqui all the time, não, entendeu? Eu falo demais. Espera ainda, não sei o que eu estou mostrando, não. Estou mostrando esse, né? Ah, eu estou mostrando o errado, peraí. Esse aqui não está marcado, olha. Minha Nossa Senhora Aparecida. I'm so sorry. Por isso que eu odiava da aula de coisa, como é que chama? Online, porque eu ficava toda enganchada. Cadê? É esse aqui que eu quero mostrar, meu povo. Vocês estão vendo? Sim? Sim. Tá passando, tá aparecendo o guarda-chuva? Tá, né? Isso. Ótimo. Então, pronto. Esse aqui é ótimo. Eu gostei bastante desse aqui. Deixa eu ver aqui se aparece. Bom, a gente falou aqui do Wilde. Tem esse aqui do guarda-chuva que ele está falando da inferência, né? Então, vejam aqui essa afirmação aqui do Lord Bowen, que era um juiz inglês ali do século XIX. Ele falou o seguinte, ó. A chuva cai sobre os justos, mas a chuva também cai sobre os injustos.
Porém, ela cai mais, but chiefly on the just. Mas ela cai mais sobre os justos. Porque os injustos roubam os guarda-chuvas dos justos. Excelente. Oi, pode falar. Excelente essa. Excelente, né? E aí, quando a gente vai para Ícaro, a gente vai quebrar isso aí, né? Então, a gente tem o quê? Tem aí ele está dizendo o quê? Que aí é muito metafórico, né? Tem a questão da metáfora. Mas vamos dizer assim, que os justos, a chuva vem para todo mundo. Mas os justos caem sobre os justos, mas também caem sobre os injustos. Mas os injustos roubam os guarda-chuva dos justos, então os justos se molham mais. Né? Os corretos, digamos assim. Então, percebam que ele explica de uma maneira muito inferencial, muito indireta, a conclusão. Qual é a conclusão dele? A conclusão dele é direta ou indireta? Quando ele diz assim, cai sobre os injustos, mas os injustos roubam. Qual é a conclusão? A conclusão está dita ou está implícita? Nessas duas frases está implícita, mas no final ele explicita que o porquê que os justos se molham mais, né? Ele explica, então, deixa eu só ver aqui. Então, nesse caso, veja que ele diz o seguinte, ele diz que as pessoas inocentes, elas sofrem mais, né? Quando ele diz que a chuva, ele está falando de sofrimento. Nesse caso, quando ele fala do guarda-chuva, então ele está trazendo para a esfera do sofrimento. Então, ele explica que, como é que ele diz isso de uma maneira muito poética, e é uma forma que a gente vê muito, né? Às vezes as pessoas explicam as coisas de uma maneira muito poética, os argumentos, às vezes, eles não são só, principalmente, claro, isso aí quando você pode fazer. Num texto acadêmico, você não pode usar um argumento poético, um argumento metafórico, né? Você tem que ser literal. Então, como ele não podia dizer, pode falar. Não, eu ia concluir, realmente é implícito. Penso que esteja implícito. A conclusão do final que eu me referi, que depois Isso. eu li o texto, foi o que a professora falou. Exato. A sua exato. conclusão é que é explícita, mas o que o autor escreve ali é implícito mesmo. Exato. Então, ele diz o seguinte, olha, it is sometimes difficult to tell explanation from argument. Então, aqui ele está explicando ou argumentando, a gente não sabe, né? Mas a diferença não é difícil a gente perceber. Então, quando uma pessoa explica, ela não está tentando persuadir. A persuasão é o que marca o argumento. Então, vamos voltar aqui, vamos ver aqui essa frase do Bolden. Não, esse aqui ele não está, não. Então, deixa eu ver aqui, Quando ele diz o seguinte, a premissa, qual é a premissa? Que é o P. P, gente, P é de premissa, certo? Esse Pzinho aqui é de premissa. Então, quando ele diz o seguinte, o homem injusto rouba o guarda-chuva do homem justo. Essa é a premissa, essa é a razão. Aí ele tem uma conclusão que está implícita. Então, o homem justo se molha mais, ou seja, sofre mais do que o homem injusto. E aí, o leitor, ele faz toda essa inferência, né, de que o justo sofre mais, então é uma consequência lógica e direta do injusto roubar esse guarda-chuva. Então, isso é um argumento. Ele fez um argumento. Então, tem a premissa de que, se um rouba o guarda-chuva do outro, o outro se molha mais. Então, é injusto a chuva cair mais sobre aquele cujo guarda-chuva foi roubado. Então, vocês entendem? Então, até no metafórico, no poético, tem essa estrutura, né? Então, tem aqui, ele fala que esse aqui, eu vou pular esse aqui. Não, ele explica aqui, The unjust man steals the man's umbrella, que é a premissa. Então, o homem justo se molha mais. A conclusão. Aí aqui tem outra frase, que eu não vou chegar aqui. O fato é que, gente, existe uma inferência, né? Essa inferência é que a gente faz no segundo momento dessa escala argumentativa. Eu vou passar aqui.
Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu fiz para passar para vocês, só um instante. Gente, vocês podem fazer comentários aqui enquanto eu procuro aqui o que é que eu marquei para falar para vocês. Bom, Professor, então, só fechando esse por tópico, favor. quando a gente fala de argumentação acadêmica, sempre precisa que a conclusão, que a afirmação seja explícita, né? Para a gente ter ali atender a esse critério de argumentação acadêmico, né? Exatamente. A conclusão, no sentido da acadêmica, ela precisa ser explícita, principalmente na introdução de um trabalho, principalmente num projeto. E aí estou falando isso para Alexandre, estou falando isso para a Isa, que estão aí diretamente na questão dos mestrados da vida, né? Então, tem que estar a conclusão, porque a partir da minha conclusão, que aí é uma outra aula, é um outro momento, é que vão surgir as perguntas de pesquisa. Certo? Mas o fato é que o texto acadêmico, existe uma grande tese, um grande posicionamento que eu quero defender, e existe as microteses, que são cada parágrafo é uma ideia que eu estou defendendo, como a gente viu ontem na aula uma outra aula de LIF. Então, os parágrafos, eles também são feitos de microargumentos, porque eu vou progressivamente estruturando um parágrafo atrás do outro, com uma ideia, com uma premissa, depois outra premissa. Eu vou construindo essa teia narrativa até chegar onde eu quero, que é a minha conclusão. Né? Por isso que o texto acadêmico ele tem essa estrutura mais robusta, porque você tem que fornecer mais premissas, você tem que construir mais pilastras, você tem que dar mais sustentação ao que você está procurando defender. Não pode ser poético, não pode ser inferencial, não pode ser nada disso. Eu fiz aqui um negócio para mostrar para vocês, só um instante. Just a moment. Eu até botei aqui no grupo. Pode falar, Isa. É justamente essa a minha maior dificuldade, porque às vezes a gente consegue fazer uma leitura, tem uma certa dificuldade na interpretação, mas trava justamente na argumentação, porque a gente tem critérios e a gente tem limites, né, para fazer a transcrição de um texto, por exemplo. Então, a gente tem que seguir as normas da BNT, a gente tem que, no caso do mestrado, um exemplo do projeto, uma introdução, ela tem elementos que ela precisa ter, né? Ela tem ali um contexto, um direcionamento, um objetivo, você tem que ter uma peculiaridade do trabalho acadêmico de convencer o leitor a ler o seu trabalho, né? A provar que ele tem um embasamento teórico, que você vai ter um resultado que importa ali para o estudo da pesquisa. Então, são esses argumentos e esses elementos que eu acho que são difíceis de estruturar e de argumentar quando você trata de um projeto de pesquisa acadêmica, por exemplo. Não é difícil não, amor. Você vai para a minha aula dia 29, você vai sair de lá com zero dificuldade, eu te prometo. Ou eu mudo de nome. É porque existe um template, existe um modelo, existe, como você falou, dentro da academia, é um gênero textual. Então, assim como eu não posso fazer uma receita em forma de poesia, eu não posso fazer uma poesia, né? A poesia eu posso... Ai, meu Deus do céu. É assim, eu estou no meio do nada, que é os cachorros do vizinho, a esculhambação toda. Mas, enfim, quem tiver disponibilidade, dia 29, eu vou falar só sobre esses elementos acadêmicos, principalmente da introdução, tá? Então, sim, Isa, só que essa parte estrutural do trabalho acadêmico, ela é secundária. Para eu chegar, para estruturar a introdução, eu já preciso saber qual é a minha tese. E para eu saber qual é a minha tese, que é a minha conclusão, eu preciso saber quais são, o que é que sustenta a minha tese. Porque quando você for escrever isso no projeto, você só vai ter que tirar da sua cabeça e botar no papel. Não é no papel que vai surgir a ideia, é no papel que você vai, né, registrar a sua ideia. Então, antes dela estar no papel, só que quando você for passar isso para o papel, é só porque existe um modelo. Você não vai poder escrever isso de qualquer jeito, mas sai daqui primeiro. E para sair daqui primeiro, a gente tem que entender isso aqui, que é o que a gente vai fazer agora.
tá? A gente tem que entender o que é o argumento, porque se a gente não entender o que é o argumento, você não anda. Você fica patinando, porque por isso que a gente acha que não entende, por isso que a gente acha que não consegue escrever, por isso que a gente, sabe, eu não estou entendendo nada, porque você está, porque às vezes a gente perde muito tempo ali nas premissas, né, nas razões, e não vai para o que interessa, que é a tese. Ok, o que é que o autor está defendendo? Então, se você procurar o que é que o autor está defendendo, fica mais fácil de você ler um texto. Porque você vai saber o que é que o autor defende e com base em quê? Quais são as pilastras que esse autor está usando para sustentar a sua defesa. É isso. É imagético. Imaginem o argumento sendo, né, sendo pilares, sendo colunas de alvenaria. E a conclusão é a laje. Certo? A conclusão é a laje. Então, se eu não tiver essas colunas, a laje cai. Então, quando a gente vai para um trabalho, a gente tem que isolar a tese. Eu tenho que isolar a laje. Se eu não isolar a laje, eu não consigo chegar nas premissas, né, nessas pilastras. E é isso que eu vou querer que vocês façam, tá? E aí a gente já vou começar a explicar, a gente já pode até começar a fazer, que assim, a gente não tem pressa, certo? A gente vai fazendo, a gente está moving, né? A gente está se mexendo. O texto, a previsão era a gente ver muito dele, mas eu sinto que eu só posso progredir quando isso aqui estiver bem absorvido por vocês mesmos, ok? Então, eu tive essa ideia de fazer essa atividade que eu chamei de desconstrução dos argumentos e a gente fazer a prática da engenharia reversa. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai identificar a estrutura. Então, a brincadeira agora é a gente identificar a estrutura do argumento, certo? E um texto acadêmico e avaliar a solidez do vínculo lógico entre as premissas e conclusão. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês primeiro vão fazer uma triagem. Vão ler um texto da área de vocês, certo? A Isa vai trazer um texto da área dela, que ela está lendo, o Alexandre da área dele. Todo mundo vai procurar um texto da sua área, que você está lendo. Alexandre da área da tradução, enfim. Um artigo científico, certo? Um artigo. Tese não, dissertação não, porque pela natureza do trabalho que tem que ser mais curta. E aí vocês vão sublinhar, vão procurar a tese. O que é que a pessoa está afirmando? O que é que o autor está pretendendo provar no texto? Tá? Vocês vão procurar o quê? Que é a conclusão. Conclusão, que é o quê? A tese, o que é que eu estou defendendo, né? A história lá os injustos sofrem mais porque tem o seu guarda-chuva roubado. Essa é a minha tese. Né? No caso aqui, essa que a gente falou. Então, e aí depois vocês vão procurar nesses artigos essas evidências. O que é que porque como eu falei para vocês, nos trabalhos científicos, isso precisa estar explícito, diferentemente dos outros gêneros, tá? Esse precisa estar dito. Então, vocês vão ter que encontrar o que é que o autor está dando de evidência, de dado, de pressuposto teórico, enfim, são os que sustentam o quê? Onde é que estão os pilares que estão sustentando essa laje, ok? E aí depois vocês vão fazer esse mapeamento, vão fazer essa inferência. Bom, vocês vão escrever, vão tirar esse ruído, né? Escrever a estrutura lógica resultante, omitindo o ruído textual, os adjetivos, repetições, nananana, e dando exemplos bem ilustrativos. E aí você vai verificar, né, removendo as premissas, se essa conclusão se sustenta. Se a conclusão for não, o argumento será... se a resposta for não, o argumento está estruturado. Se eu errei isso aqui, verifica se removidas as premissas, a conclusão ainda se sustenta. Não está estruturado, né? Não, o argumento não está estruturado. Não está, sim, não está estruturado. Mas vamos aqui, vamos aqui para um exemplo, certo? Identificar a conclusão. Então, se a gente vai fazer essas perguntas seguintes. Qual é a afirmação central que o autor quer que o leitor aceite? Você se faz essa pergunta. O que é que ele quer? O que é que ele está querendo que eu aceite aqui como afirmação central? Aí isso aqui vai te levar a localizar o objetivo final do argumento.
Aí, outra pergunta que você pode fazer. Se eu remover essa frase, o parágrafo perde o sentido central? Lembra que eu falei que cada parágrafo... Isso você pode fazer tanto na intro... Vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar só uma introdução de um artigo. Vocês vão isolar, eu quero que vocês façam isso só com a parte introdutória. Toda introdução de artigo tem que estar clara a sua tese. Se não tiver a sua tese, não tem nada. Ele não se sustenta. Então, vocês vão isolar a introdução e vão procurar qual é a afirmação central que o autor está defendendo, né? Se eu tirar isso aqui, o texto perde o sentido, porque se você tirar aquela conclusão, aquela tese, o texto deveria perder o sentido, porque, né, ele está defendendo o quê? Então, testar se a conclusão é apenas um exemplo. Então, se perder o sentido, é porque é uma conclusão. Se o texto não perdeu o sentido, é porque é uma sustentação, é apenas uma pilastra. Entende? É uma forma de eu... Então, se eu disser assim, o Popó toda vida vai lá fora e se enrola no serviço dos outros cachorros. Aí no parágrafo diz, esse cachorro é muito danado. Aí se eu tirar um, entendeu? Você entende o outro. É isso, né? Quando você tira a tese, quando você elimina a tese, o texto, ele não existe, né? É que nem você, uma coluna sem a laje, tem que ter a laje. E aí depois, aí você vai procurar as premissas. Ok, eu encontrei a conclusão, eu encontrei o que é que esse autor está procurando defender neste trabalho. Quais são as evidências? Ele tá baseando isso em quê? Por que ele está dizendo que isso aqui, que ele quer mostrar, é importante? Ou deve ser estudado? O que o autor precisa que eu aceite como verdade para chegar nesse quê? Porque se ele botou um quê, é porque tem um P. Tá? Aí você vai identificar as premissas. Ok? Aí depois você vai avaliar a conexão. Eu pedi para vocês fazerem no artigo científico que fica mais fácil, que é mais explícito. Mas se vocês quiserem fazer com, tipo essas coisas aqui do Oscar Wilde, que eu falei, uma coisa de jornal, também fiquem à vontade, certo? Aí eu dei aqui esse exemplo, vamos lá. A implementação de estratégias de avaliação formativa, então você pode fazer com um parágrafo também, tá, gente? Só que para quem está aí nos mestrados da vida, fazendo os projetos, e quiser já dar uma coisa mais, né, aumentar o nível, faça com introdução. Que não, pode pegar um parágrafo, mas enfim, aqui o exemplo. Alguém lê para mim, que eu estou com muita sede. Vai ler aí para mim, Alexandre, por favor. É o exemplo de aplicação texto base, correto? É. A implementação de estratégias de avaliação formativa permite que os estudantes monitorem seu próprio progresso em tempo real. Como esse monitoramento contínuo reduz a carga cognitiva associada à incerteza sobre o domínio do conteúdo, resulta, invariavelmente, em um maior engajamento acadêmico e melhores resultados nas avaliações somativas. Certo. Agora eu vou baixar aqui, quero que vocês me digam, cadê a tese? Cadê o quê? A tese seria que quando os alunos acompanham como eu posso dizer, seu processo acadêmico, eles conseguem ficar mais engajados nesse mesmo âmbito acadêmico? Né? Quando você implementa essas estratégias, na verdade é isso aqui, né? Então, a aí você implementação das estratégias. É isso aqui, implementação de estratégia de avaliação. Então, quando são implementadas estratégias de avaliação, vou até tirar o formativo, de avaliação, né, recorrentes e tal, os estudantes conseguem monitorar o seu próprio progresso em tempo real. Pronto. É isso aqui a conclusão. Certo? Isso aqui é o que ele está querendo concluir, certo? O resto são premissas. Então, vamos lá, ó. Tá vendo, ó? Então, não, isso aqui ele falou como premissa, eu errei.
Tá errado. Eu que errei, viu? I'm so sorry. Isso aqui é que é a conclusão. Olha, estava certo, Felipe, ó. Isso aqui é a conclusão, ó. Um maior engajamento acadêmico, então, o aumento de engajamento acadêmico melhora os resultados. Então, quanto mais engajamento acadêmico, melhor os resultados. Essa é a conclusão. Aí, Tanto é, pelo que entendi, esse aumento de engajamento se dá exatamente por causa das duas premissas. Pela avaliação formativa, a partir de um monitoramento de progresso em tempo real, e do monitoramento contínuo, que reduz a exato, carga cognitiva. Show. ok? Então, quando eu digo assim, ó, implementação de estratégia é uma premissa, né? Monitoramento contínuo e a redução da carga também é outra premissa. Então, essas duas premissas levam ao quê? O maior engajamento acadêmico, que isso aumenta os resultados. Então, a estrutura lógica é P1 mais P2 é igual a Q, que é o aumento do engajamento acadêmico e a melhoria dos resultados. Faz sentido, Perfeito. galera? Faz muito sentido. É legal ver essa parte da formulazinha ali, tipo uma fórmula matemática, que exatamente dá para entender essa inferência aí, né, do que acaba sendo uma inferência. O P1 Pois é, dos P2, então, eu não sei se você sabe, mas Chomsky é matemático, George Lakoff é matemático, os maiores linguísticos são matemáticos. Coincidência? Não sei se é coincidência, né? O fato é que existe uma lógica por trás da linguagem. Existe uma lógica, as coisas não são fortuitas, não são, né? E tem toda uma lógica argumentativa. Então, eu preciso ter A mais B, senão não tem a soma daquilo ali fica, né? Eu não posso só encher, por isso que a gente fala, eu estou enchendo linguiça, né? Estou para falar isso, falei aquilo, mas tem que ter uma conclusão, né? Então, assim, fui para a praia, acordei cedo, fui para a praia, passei o dia deitada na praia, aí cheguei em casa, puxa, por causa disso eu cheguei em casa e assisti um filme. Não tem uma conclusão lógica, né? Então, tem que ter uma conclusão lógica, coerente, de aí que vem a parte da coerência. Então, entendam que primeiro precisa ter a ideia. Tudo bem, eu poderia ir para casa assistir o filme, mas por isso que eu fui para casa e fui dar banho no meu cachorro. Sei lá, entendeu? Nada a ver, uma coisa assim, tipo, eu peguei um trem. Né? Estou querendo dizer que a coisa precisa ter coerência. A coesão e a coerência, elas andam juntas, porque senão não faz sentido. Então, quando a gente fala assim, eu não sei escrever, às vezes a dificuldade em você transcrever, como a Isa fala, no papel, é porque está confuso aqui dentro. Porque você não conseguiu fazer esse caminho lógico, estrutural antes. Né? Então, a gente tem que primeiro ter tudo arquitetado aqui, porque senão, quando vai para o papel, não sai. O papel não é lugar de milagre. É lugar de você botar o que você já tem ali rascunhado. Nem que seja em desenho, em fluxo, em coisas do gênero, tá? Fica mais fácil, Alexandre, com certeza. Eu garanto para vocês que agora vocês vão ler textos com outro olhar. Procurando, né? Era para isso. É muito triste que a gente não é ensinado a ler, né? A gente lê, mas a gente não... o que é que você achou? Qual é a sua ideia disso aqui? E tal. Eu também acho que é muito... que as escolas ainda falham muito nessa parte do letramento crítico. Letramento crítico é algo que precisa muito fazer. E está lá na BNCC, tá? Competência 7 da BNCC. Competência 7. E aí, o que é que vocês diriam, né? Se isso aqui fosse a questão. O autor constituiu um argumento causal. Ele não apenas afirmou que a avaliação funciona, ele explicou o mecanismo psicológico que conecta a ação pedagógica, P1, ao sucesso do aluno, que, para validar, vocês podem pegar isso aqui como exemplo, tá? Para validar esse argumento, o aluno precisaria pesquisar a literatura educacional, se a literatura educacional... isso aqui foi eu que botei aqui para vocês, tá? Então, o que é que eu quero? Vocês façam isso daqui com um texto, pode ser um parágrafo, podem ser 2, e a gente vai começar com isso aqui na próxima aula, ou no próximo encontro, que eu acabei que eu falei mais do que vocês, mas é só para poder deixar vocês já aí engrenados, e aí a gente vai
né, continuar o texto. Temos aí mais algumas perguntas ou dúvidas, porque aí, pessoal, eu quero passar para essa parte aqui das perguntas, que era o que o Alexandre estava com dúvida, né? Eu acho, Alexandre, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que vai ficar mais fácil a gente chegar aqui nessa parte das perguntas quando esse exercício da engenharia reversa for feito. O que é que você Vai acha? sim, viu? Com certeza. Porque assim, a gente está praticamente terminando aqui o capítulo, faltam só, tá bem pouquinho, só 3 paginazinhas. Então, né, acredito que agora, para quem não leu, vai ficar mais fácil complementar a leitura, mas a gente pode dar uma continuada aqui, se vocês quiserem. E aí, deixa eu só entender só o Alexandre e a Isa que estão no mestrado daqui, como é que o resto são todos graduandos, como é que estão aqui? Tem alguém mais que está em mestrado? Não. Deixa eu ver aqui o coisa. Pronto, vocês não querem falar? Gente, fale um pouquinho aí, por favor, que a garganta está assim, ó. A Isa já está no Profiap, da Unilab. Alexandre, como é que foi tua prova? Deu certo? Se eu contar que eu nem fui fazer, Hã? eu nem fui fazer a prova. Acredita? E eu estudei, mas eu Ai, não senhor. tive que priorizar umas coisas e Outras coisas, não né? Mas foi. tudo bem. Ótimo. É, Então, esse aqui mas é pelo menos eu estudei e eu ganhei a base lá da leitura perfeito. dos autores E quando do você for projeto. fazer seu texto, já está bem mais estruturado agora, né? O Sim, problema é que ele não perfeito. conhecia a Kaline. Agora que está esse movimento de conhecer a Kaline, agora está tudo dominado, porque assim... O Alexandre não me conhecia. Diga aí, meu amor, quanto tempo você me conhece? Por que você está aqui? Conheço ela desde 2019. Alexandre foi meu Meu aluno. Deus! Alexandre, então eu conheço a Kaline há menos tempo e já descobri esses potenciais, amigo. Alexandre já me segue há um tempo, assim, ele foi meu aluno, um aluno brilhante, maravilhoso, foi LPT, não foi, Alexandre, fez comigo? Foi sim. E aí foi antes, né, né, mas ele já era muito brilhante, muito, muito maravilhoso. Gente, então, assim, o que é que vocês acharam? Tem alguma dúvida, tem algum comentário? Ajudou a sanar algumas questões? O que é que fez sentido para vocês? O que é que não fez sentido? Eu preciso ter esse feedback para a gente poder ir formulando os próximos encontros. Falem um pouquinho, quem não falou também, ou então quem já falou também, eu preciso ter um feedback. Vamos lá? Eu vou falar. Para mim, enquanto uma pessoa que está há 10 anos longe da vivência acadêmica, escrita, literatura, ai meu Deus, que lindo ele, tem cara de meliante. Eu achei fantástico, porque às vezes a nossa mente, pelo menos a minha, é muito acelerada. Eu percebo que eu tenho as ideias, mas não estão concatenadas, às vezes não estão estruturadas, e de fato identificar que o problema está aqui, né, na questão do que a gente está pensando e não no papel, eu acho que foi um divisor de águas. Ter essa noção da estrutura, da argumentação, dos elementos que fazem parte, eu acho que a minha próxima leitura já vai ter uma outra visão, então isso já me ajudou bastante, eu já ganhei inclusive meu dia, porque a base da escrita também é a leitura. Então, eu preciso ler muitos artigos, eu preciso saber ler, otimizar o meu tempo para extrair o melhor daquela leitura, para que, a partir dessa interpretação, eu saiba argumentar e estruturar a melhor escrita. Eu acho que esse processo hoje foi muito importante, dessa primeira aula, para que esse novo olhar venha, e aí, a partir dessa atividade, a gente vá num processo de melhoria contínua. Então, para mim, essa primeira aula já foi fantástica, porque já me ajudou nesse momento de ter essa visão
de ter esse conhecimento, de ter essa estrutura para que eu consiga me ajudar nas próximas leituras, extraindo o que há de melhor, para futuramente conseguir escrever melhor, porque aí eu já vou argumentar mentalmente, já vou conseguir estruturar melhor antes de ir para o papel e ficar empacada. Isa, você falou uma coisa muito importante agora, a relação entre leitor e escritor. Bons leitores são excelentes escritores, né? Excelentes leitores são... Então, assim, a gente não... E o bom leitor é o leitor que não é passivo, né? Ele não pode estar só lá sublinhando coisas que ele acha que são importantes. Ele tem que entender e conversar com o texto. Isso aqui é o que ele está defendendo, isso aqui... Então, quando você entende o que você está lendo e por que aquilo foi escrito daquela forma, a sua qualidade de escrita você vai ver, vai subir, assim, incrivelmente. Então, se apropriar do texto que você está dizendo, para você entender como é que ele é feito, né, você consegue, é o movimento inverso, né? Para ser um bom escritor, eu preciso ser um bom leitor. Porque senão, por isso que a gente vai fazer esse exercício agora dessa detecção. Acho que o Alexandre falou alguma coisa, pode falar, Felipe. Eu acho que essa aula devia ser esse tipo de aula, né, esse tipo de estudo devia fazer parte da nossa própria grade dos calouros, porque no começo desse semestre, eu e os meninos, o Eric, o Orfeu, não sei se tem outro calouro aqui da Letras Inglesas, mas a gente passou por eu vou dizer uma prova de fogo, porque foi um pouco difícil mesmo, que era o artigo do Eduardo, né, na Teorias Linguísticas. Ele optou em fazer um artigo ao invés de uma prova, e sendo bem sincero com vocês, foi bastante difícil, bastante difícil. Eu fiquei um pouco traumatizado, porque eu não sabia ler, eu não sabia como funcionava um artigo, então eu tive que aprender na marra como que lia, como que identificava o que, que o autor defendia, e a partir disso usar no que eu ia defender na análise, ou até na própria metodologia. Então, eu acredito que se tivesse esse tipo de aula antes, a minha cabeça ia estar bem mais preparada e, com certeza, a minha escrita, né, consequentemente, ia estar bem mais estruturada também, porque, eu vou te contar, foi difícil, viu? Fiquei traumatizado. Sério mesmo, eu não consigo escutar a palavra artigo, eu fico todo arrepiado. Ah, Maria. É desse jeito. Mas eu entendo, né, que é uma coisa que vai... Tá mutada, cara. Não era para ter sido assim, né? Eu sinto muito, porque eu acho que às vezes a pessoa, né? O Eduardo também, ele chegou agora, então ele não sabia muito bem, né? Como fazer, né? Digamos assim. Eu acho que ele botou de um jeito e achou que os meninos estavam... É muito difícil, gente. Eu aprendi a escrever no doutorado. Não, já na dissertação. Quando eu digo assim, me senti à vontade, porque eu também não tive isso, né? Então, é traumatizante, gente, é traumatizante. Exatamente. Que... Inclusive, eu queria aproveitar, o Orfeu falou uma coisa interessante agora, eu era para ter falado isso, geralmente eu falo isso nos grupos, tá? Isso aqui é um espaço seguro para a gente dividir as nossas dores, tá, gente? É um espaço seguro para a gente expor os nossos... Ninguém vai aqui criticar ninguém, tá todo mundo aqui com as mesmas dores, né? Inclusive eu, com as mesmas dores de vocês. Eu apenas sei um pouquinho mais, mas as dores são as mesmas, tá? Eu estou procurando aqui o livro, Alexandre, para poder dar de presente para vocês, tá? Deixa eu só... Pode continuar. Quem é o próximo? Sim. Sabe por quê? Porque ele estava à venda na... Tudo bem, ó, eu vou te dar eu vou dar de presente esse livro para vocês, mas aí tu vai me ajudar a gente fazer aquele projeto lá, certo? Aquele projetinho lá que eu sei que você pode fazer a mágica acontecer. Aham. Isso mesmo, os entendedores entenderão. Aquele projeto lá nosso. Deixa eu botar aqui. Felipe, não, Alexandre, tu falou alguma coisa no chat, eu não li. Pode repetir, please? Sim, eu estava falando que esse encontro é muito bom, foi muito bom e muito produtivo, porque assim, por mais que você tenha a habilidade, hábito de estudar sozinho, né, você acaba que deixa muita coisa passar. E aí quando a gente ouve uma outra pessoa, né, e aí como eu citei aqui no texto, no chat, e alguém falou de persuasão, de convencimento ali quando a gente estava conceituando o argumento, eu acho que foi o Felipe.
E isso me relembrou, né, o conceito, e eu consegui agora fixar a definição ali do argumento mais tecnicamente, digamos assim. E aí eu trouxe esse exemplo para citar como é importante, né, esse momento da gente conversar, da gente compartilhar as dores e aprender juntos. Muito bom. Aprender juntos. Obrigado. Juntos mesmo. E aí, coloquei agora no grupo do WhatsApp, tá? O livro, ele tá em EPUB, ele tá em formato arquivo de EPUB, mas aí vocês sabem mudar aí para PDF, tá? Porque senão ia dar muito trabalho. E aí, respondendo, esse livro não tá mais à venda, porque eu fui banida da Amazon. E ele tava sendo vendido na Amazon, e eu fui banida da Amazon, porque, enfim, clonaram o meu cartão, fizeram uma compra, e eu tentei bloquear, tentei bloquear, e aí eles, não sei o quê, começaram a me enrolar, não, você tem que esperar a compra chegar. Eu digo, mas não fui eu que fiz essa compra. Então, eles estavam, tipo, me enrolando para fazer o estorno, né? E aí eu liguei para o banco e digo, olha, não reconheço essa compra. Porque é o seguinte, eu comprei um computador, inclusive esse computador que eu estou usando, eu comprei no site da Amazon. E aí, um dia depois, tinha a mesma compra. Foi uma compra duplicada e não fui eu. E aí, eles estavam achando que eu que tinha comprado 2 vezes, entendeu? E eles não quiseram cancelar a minha compra e nem estornar. Aí eu peguei, bufo, estornei do banco. Aí eles, bufo, derrubaram a minha conta. Eu já tentei fazer compra 3 vezes lá na Amazon e todas 3 eu tive problema. Não, na verdade eu comprei, mas não chegou. Não chegou. E eu usei 3 endereços diferentes para ver se dava certo, né? Na minha casa, na casa da minha mãe, na casa da minha prima, e Não, eles nunca bloqueiam pelo entregou. Vixe, CPF, não tem jeito. horrível, horrível. Cara, e o pior, eu tinha um Kindle, um monte de livro que eu tinha comprado do Kindle. O Kindle também está inutilizado. Dei para minha filha porque não serve. Então, assim, é terrível, cara, é terrível isso, com ódio. Com ódio, mas enfim, acontece, né? Aí tá aí o livro para vocês, e aí esse livro, viu, Isa? Né? É como escrever. Então, Kaline, a gente precisa colocar, então, também os nossos cérebros matrimoniais para ajudar a resolver esse problema, porque agora eu estou indignada, porque esse livro tem que ser vendido, tem que ser publicizado, tem que vir ao mundo e à tona para ajudar, porque eu acho que um ruído, né? Não foi sua intenção ter esse problema. Eu acho que deve ter alguma maneira de resolver isso e vamos descobrir, que agora eu fiquei inquieta. Descobramos. Pois é, e eu acho que atitudes como essa têm que ser publicizadas, né? De nosso momento de aula, livros, projetos, e acho que a união faz a força, acho que todo mundo aqui quer aprender, e se ajudar a aprender é uma coisa que eu percebo que cada vez é mais raro, porque as pessoas só querem ajudar com segundas intenções, né? Então, eu queria parabenizar a iniciativa, porque eu fiquei realmente muito empolgada. É uma pena que eu tenho que entregar meu projeto até dia 26 e a sua aula vai ser dia 29. Oh, meu Deus, mas não tem nada, não. A aula vai ser 29, mas o livro está aí, já vai te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, você me procura. Exatamente, mas o elogio, o parabéns fica aqui, né? E eu acho que o feedback mais importante faça mais movimentos assim, né? Porque eu acho que precisamos de mais Kalines para compartilhar o conhecimento e essas iniciativas, né? Muita gente não sabe nem ler e nem escrever, e às vezes precisa de apoio e não sabe onde encontrar, né? Eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, divulgado, publicizado, e com certeza vou dar um jeito de imprimir esse livro, que eu quero uma dedicatória nele. Com certeza, com certeza. Mas, inclusive, depois eu posso até rever esse livro, até um projeto eu quero, né, fazer ele, porque, assim, foi muito artesanal, fui eu que diagramei, então ficou muito legal, sabe? Mas, assim, ele está com ISBN, está todo bonitinho, mas foi um período, assim, que fui eu que fiz a diagramação, e aí vou precisar da ajuda dos universitários para a gente refazer, reeditar, né? De repente até fazer, porque essa parte aí é só da introdução. Quando eu pensei nesse livro, eu pensei em fazer como escrever a introdução, como escrever
a sessão teórica, como escrever a sessão metodológica, como, entendeu? Eu queria fazer para cada sessão do artigo, eu queria fazer um livro. E aí, enfim, mas aí, quem sabe eu continuo. Tá bom, gente? Então, eu vou botar depois, leiam o restante do texto, façam a atividade, tá? E eu vou, semana que vem eu boto outro texto aí, só para vocês irem, né, fazendo essa retroalimentação aí dos estudos de argumentação, para a gente ir progredindo aqui. Eu agradeço a todos a presença, tá bom? E a gente vai se falando. Quem precisar falar comigo, sabe onde me encontrar. E aí, um abraço, boa tarde, bom final de semana e até breve. Beijocas. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau.